Boa noite a todos. Meu nome é Abimael Bastos Ferreira. Hoje eu vou estar apresentando o trabalho de doenças do milho, correspondente à nota da matéria de Fitotecnia 2, do curso de Agronomia do Campus Confresa. O professor responsável pela matéria é o Dr. Eliseu Luiz. O trabalho vai estar organizado entre as principais doenças da cultura, os principais sintomas, a epidemiologia e as medidas de controle de cada doença. A primeira doença que iremos tratar sobre vai ser a antracnose. A antracnose que ela é bastante conhecida na cultura do milho devido aos danos que ela pode causar. Os principais sintomas da antracnose vão surgir durante o período de maturação fisiológica da cultura, durante o processo natural de senescência, né? Ela vai surgir com essas placas de coloração mais escuras e negras, né? E ter um aspecto mais brilhante. Ela começa pelos nós da planta e posteriormente ela vai alcançar os entrenós da planta. Essas manchas elas vão ter um formato estreito e alongado e o tecido interno do como ele vai exibir uma coloração mais marrom escura. Essas plantas que sofrem esse ataque da antracnose, elas vão ter um acamamento, né, que posteriormente vai ser convertido em morte da planta. Sobre a epidemiologia da antracnose. O fungo que causa essa doença, ele vai sobreviver nos restos culturais, né? Então, dessa forma, ele vai conseguindo sobreviver ali, ele pode ser introduzido novamente, o inóculo dele pode ser introduzido novamente na cultura a partir de chuva ou até mesmo do vento, né? Os respingos podem bater no sol e jogar esses inóculos para outras plantas. E o fungo também ele pode acabar penetrando a planta através das injúrias, né, que podem ser causadas por ferimentos naturais ou alguma geada forte, alguma coisa assim, ou até mesmo pelos insetos que também atacam a cultura. Sobre as medidas de controle para a antracnose. É interessante semear sempre híbridos ou variedades que sejam resistentes a essa doença. É interessante também fazer uma rotação da cultura, né? Com espécies que não sejam hospedeiras do patógeno e manter uma adubação equilibrada, uma densidade de plantas adequadas, né, a fim de não criar um microclima que possibilite que esse fungo ele se prolifere com maior facilidade, e também pode ser adotado a utilização de fungicidas nos estágios iniciais da doença também. Vamos tratar também sobre o carvão comum. O carvão comum que ele vai desenvolver nas espigas do milho essas galhas, esses tumores, né? Os grãos vão começar a se tornar essas massas escuras, né? Que posteriormente elas não vão ser utilizadas para nada, né? Elas perdem o valor, conforme vai ser mostrado mais para frente. A infecção, como pode ser visto na foto da direita, ela vai começar numa coloração mais clara, e eventualmente ela vai se transformando nessas massas maiores e se tornando uma massa mais escura, conforme a foto de cima mostra. Ela vai tendo uma aparência bem irregular na espiga, que é bem característica dos tumores, né? Sobre a epidemiologia, esse fungo ele é um fungo bem complexo, que vai variar em duas fases, né, que vai ser a fase haploide e adiploide, e esse fungo ele vai entrar em contato com a planta geralmente por aberturas naturais, né? Que pode ser o caso de geadas ou outras coisas que podem acontecer, e até mesmo, aliás, ferimentos naturais, e até mesmo por conta de ataques de pragas, né? Podem ser vetores para esse tipo de fungo. E aí, a partir dessas aberturas, né, o fungo ele vai acabar invadindo o tecido da planta e começando o seu processo de formação dos tumores. Sobre o impacto na agricultura. O carvão comum ele vai causar um impacto grande, né, na, na cultura, uma vez que
espigas atacadas, elas não vão ser mais adequadas, né? Elas vão perder elas vão ficar deformadas e elas acabam perdendo o seu valor e a sua qualidade, né? Ela não tem mais valor comercial depois desses ataques. Sobre as medidas de controle, é interessante adotar práticas que possam reduzir a propagação desse fungo, né? Como a remoção das plantas que estejam infectadas e outras práticas que podem ser colocadas também tem a ver com a rotação de cultura e porque pode auxiliar na diminuição da incidência do fungo, né? Ferrugem comum. Ela é uma doença bastante conhecida já na cultura do milho, né? E os principais sintomas dela, ela vai causar essas pústulas, né, nas folhas, conforme pode ser observado nas imagens. E essas pústulas, elas podem ser, elas vão ter formato alongado, elas podem ser vistas em ambas os lados da folha, né? Em ambas as faces da folha. Elas vão ter inicialmente a coloração marrom claro, e aí conforme a planta ela vai amadurecendo, ela vai escurecendo também, podendo chegar a uma coloração preta. Elas vão causar uma ruptura na epiderme das folhas, né? E posteriormente elas podem causar até a necrose da planta. Elas podem ser identificadas nos estágios a partir de V10 até R4. A epidemiologia. As fontes de inóculos são depositadas principalmente em plantas voluntárias, né, ou plantas tigueras da cultura, mas ela também pode ser, aliás, outras plantas também podem ser hospedeiras, né, como a azedinha e o sorgo, né. E a partir disso ela pode sofrer a ação do vento e até mesmo da chuva para que os inóculos cheguem na cultura novamente. As temperaturas ideais para o desenvolvimento dessa doença vão ser entre 16 a 23 graus e a umidade do ar ela tem que ser superior a 90%. A altitude também tem que ser superior a 900 metros de altura. As folhas mais velhas da planta elas são menos suscetíveis a essa infecção, a infecção do patógeno. Sobre as medidas de controle, é interessante que se use híbridos ou variedades que sejam resistentes, né, a esse patógeno. E também é interessante ter uma prática de plantio que seja conforme o zoneamento agroclimático, né, em que seja semeado variedades que sejam suscetíveis em locais com temperaturas a menos, como agosto e setembro. Conforme era a recomendação do livro que eu usei como base para fazer esse seminário. O controle químico ele também pode ser utilizado, desde que seja nos estágios iniciais da doença. A ferrugem polissória, ela é considerada uma das doenças mais destrutivas na cultura do milho, e ela vai se desenvolver principalmente na parte superior das folhas, mas ela também pode se desenvolver na bainha. Os principais sintomas vão ser a formação de pústulas, que são predominantemente circulares. Elas vão variar, o diâmetro delas vai variar entre 0,2 a 2 milímetros, e elas vão ter inicialmente uma cor laranja nas plantas mais jovens. E aí, conforme a planta ela vai amadurecendo, a doença ela vai atingir uma coloração mais marrom escuro. Essas pústulas elas vão se desenvolver em toda a parte aérea da planta, né? Mas o desenvolvimento principal dela vai ser na parte abaxial, né? Na parte inferior das folhas. E essa é uma doença que ela pode ocorrer em todos os estágios fenológicos da cultura, né? Ela em híbridos suscetíveis, né? Ela pode acabar atacando as bainhas foliares também. Ela vai ser uma doença que a identificação dela fica entre VT até R4. Sobre a epidemiologia da ferrugem polissória, o fungo ele vai se desenvolver nas temperaturas ideais entre 23 a 28 graus Celsius e umidade relativa do ar superior a 90%. Para que ele se desenvolva bem,
é necessário que haja uma água livre na superfície das folhas e no tecido vegetal. Como ainda não são conhecidos hospedeiros, né, alternativos desse fungo, então a disseminação do fungo ela vai ocorrer prioritariamente pela ação do vento e pelos respingos de chuva. As medidas de controle desse fungo vão ser a utilização de híbridos resistentes e a aplicação de fungicidas. A eumintosporiose, ela provoca percas significativas também na cultura do milho. Os principais sintomas dela, ela vai surgir após cerca de uma semana após a infecção, né? E as lesões elas vão ter esse formato elíptico, que vai variar do comprimento de 2,5 a 15 centímetros. As bordas da eumintosporiose elas são bem definidas e elas vão se tornando escuras devido à frutificação do fungo. O início dos sintomas da eumintosporiose vão ocorrer nas folhas mais velhas e os sintomas eles vão avançando em direção às partes superiores da planta. Essas lesões elas podem se unir com o tempo, né, dando uma aparência de que as folhas estão queimadas. Embora os grãos eles não sejam afetados diretamente pela eumintosporiose, as lesões elas podem ser notadas nas palhas externas. Então, de forma indireta, ela acaba as plantas que estão afetadas pela eumintosporiose acabam gerando espigas que são geralmente menores. Os estágios para identificação dessa doença ficam entre VT até R4. Sobre a epidemiologia, né? Ele é um fungo que ele vai sobreviver nos restos culturais do milho. Então, os inóculos vão ficar predispostos, né? Vão ficar ali no solo e após uma chuva ou até com a ação do vento, eles podem contaminar novas plantas. A temperatura ideal para a proliferação desse fungo varia entre 18 a 27 graus Celsius e a umidade relativa do ar é ideal que seja acima dos 90% e a altitude acima de 700 metros. Além do milho, os outros hospedeiros do patógeno podem ser o sorgo, o capim-sudão e o capim-maçambá. Sobre as medidas de controle. É interessante a utilização de híbridos resistentes, né? Sementes sadias também são ideais para controlar esse fungo. Manter uma semeadura conforme o zoneamento agroclimático, uma adubação equilibrada e, caso necessário, que se utilize também os fungicidas. Segundo o livro consultado, o uso de fungicidas também, próximo ao pré-pendoamento, ele apresentou bons resultados no controle da doença. E a rotação de cultura com plantas que não sejam hospedeiras também diminui bastante o foco dessa doença. A cercosporiose. A cercosporiose ela é uma doença bastante severa na cultura do milho, porque ela reduz bastante a capacidade fotossintetizante da planta, né, uma vez que ela ataca muito a boa parte do limbo foliar da planta. Sobre os principais sintomas da cercosporiose. Inicialmente ela vai surgir durante a fase de floração das plantas, principalmente nas folhas do bacheiro. Ela vai colonizar o limbo foliar e causando o surgimento de áreas de necrose, né? Essas áreas elas apresentam a coloração verde oliva, tem esse formato linear retangular que vai variar com tamanho de 1 a 6 centímetros e com um comprimento de 2 a 4 centímetros, e 2 a 4 centímetros de largura. E aí, sobre umidade relativa do ar ideal para o desenvolvimento do fungo, né? Essas partes contaminadas pela cercosporiose, elas acabam ficando cobertas pelo fungo, né? Apresentando uma coloração acinzentada. Quando há alta incidência do fungo na lavoura, ele pode atacar a bainha foliar, o como e as brácteas da espiga. Os estágios para identificação na cultura são entre VT até R4.
Sobre a epidemiologia, a cercosporiose ela é uma doença que ela vai se desenvolver somente nas plantas de milho, e até o presente trabalho não havia essa informação de que ela seja transmitida, de que ela fosse transmitida pelas sementes. Então a sobrevivência do fungo ela vai acabar acontecendo pela colonização do hospedeiro, né, nos restos culturais que ficam dispostos sobre o solo, né? E aí a infecção vai ser muito parecida com aquilo que eu já falei, né? Vai começar pelas folhas do bacheiro, porque como o fungo ele vai estar presente ali nos restos culturais, havendo vento ou havendo gotas de chuva, esses inóculos são lançados às folhas do bacheiro. As condições de temperatura ideal para o desenvolvimento do fungo ficam entre 25 a 30 graus Celsius. A umidade relativa tem que ser superior a 90%. E essas são as condições necessárias para que o fungo se desenvolva bem. Sobre as medidas de controle, é interessante fazer uma rotação de cultura, utilizando as culturas soja, sorgo, girassol, algodão, por se tratar de um patógeno que é exclusivo da cultura do milho. Uma adubação adequada e uma aplicação e aplicações de fungicidas também podem contornar a situação da cercosporiose. A diplóide, ou podridão branca da espiga, ela é uma doença que ataca diretamente os grãos do milho, fazendo com que eles percam a palatabilidade e o valor nutricional, né? Porque os grãos eles ficam ardidos. Assim eles não servem mais para o consumo, porque eles acabam produzindo, os fungos acabam produzindo toxinas que são nomeadas como micotoxinas. Os principais sintomas da diplóide são, ela vai começar pela base da espiga, né? E aí as brácteas da espiga, as palhas da espiga, elas vão adquirir uma coloração parda. Aí a infecção ela vai começar a partir de 2 semanas após a polinização, né? Podendo resultar em apodrecimento. E aí, após a infecção, as palhas internas elas vão enrugar, né? E elas acabam se aderindo ao grão. Os grãos infectados eles vão acabar exibindo posteriormente uma coloração cinza fosca ou marrom, que são os grãos ardidos, no caso. Os estágios para identificação da diplóide vão ficar entre R5 e R6. Sobre a epidemiologia, assim como a maioria das doenças ela vai ficar disposta nos restos culturais, né? E assim que houver uma chuva ou um vento, elas podem infectar a cultura. Os esporos eles também podem ser transportados pela água da chuva, né? Até a bainha folhar, e assim eles podem germinar já na base da espiga, né? E aí assim que eles germinarem, perdão, eles já vão penetrar a palha da espiga, infectando. E aí a infecção ela vai ocorrer principalmente entre 2 a 3 semanas após a polinização. A umidade relativa para ideal para esse fungo é acima de 90% e a temperatura ideal é entre 28 a 30 graus Celsius. Sobre as medidas de controle, como até o momento não há híbridos ou variedades que sejam resistentes à diplóide, é interessante que nas áreas onde tem a infecção da diplóide não sejam é interessante que nessas áreas não sejam semeado onde a diplóide não sejam semeado a cultura do milho, né? E também uma medida para contornar é a utilização de sementes sadias e tratadas com fungicida, né? Que pode reduzir o inóculo. A giberela, né? Ela pode entrar na planta é um fungo que pode entrar na planta através das raízes, né? Como vai ser mostrado mais para frente, e pode ser bastante danoso, uma vez que ele causa podridão radicular do como e da espiga também.
As plantas que são atacadas pela giberela elas vão apresentar uma coloração parda palha e os tecidos internos da medula eles vão mostrar feixes vasculares intactos, porém soltos. E aí, embora a planta por fora, aliás, o como na parte externa ele possa apresentar uma coloração verde, por dentro ele vai estar apresentando essa coloração rosa avermelhada. A infecção ela pode acabar, conforme eu comecei a falar, ela pode acabar começando pelo ataque de nematóides ou de outras pragas que possam atacar no solo. E aí, a partir dessas aberturas que as pragas podem deixar, o fungo eventualmente pode acabar adentrando a planta e começando a proliferação. O estágio para identificação vai ficar entre R1 até R6. Sobre a epidemiologia, além do milho, esse fungo ele vai atacar o arroz, a aveia branca, a aveia preta, o centeio, a cevada, o milho, o trigo, a tricalha, a azevém, milhão e papuã. O fungo ele vai acabar sobrevivendo, assim como a maioria dos outros, sobrevivendo nos restos culturais do milho, e aí ele vai ser favorecido pelos climas quentes e úmidos. Porque a partir do clima quente e úmido, né, os esporos eles podem ser depositados no ar e lançados pelo vento até novas plantas. E aí a infecção ela vai ocorrer logo após a polinização, né? E ela vai se desenvolver a partir da injeção das folhas, nos nós ou ao redor das raízes. Sobre as medidas de controle. As principais medidas de controle vai ser utilizar híbridos ou variedades que sejam resistentes, pensar em uma rotação de culturas, uma adubação equilibrada e também pensar na densidade de plantas, né? Sempre deixar a densidade de plantas conforme a recomendação, uma vez que adensado demais você pode criar um microclima que seja favorável para a disseminação do fungo, né? É interessante também a utilização de sementes sadias e tratadas. E, segundo o presente trabalho, a utilização de fungicidas do grupo químico dos benzimidazóis também foi uma alternativa de manejo para a doença. Essas são as minhas referências do trabalho que eu usei para fazer esse seminário. Muito obrigado pela atenção.